E aí, internautas, tudo bom? Sejam bem-vindos à Sala do Saber. Sou o professor Wagner. Estamos falando sobre hidrografia. Terminamos agora há pouquinho, no bloco passado, de falar um pouquinho sobre hidrografia, rios e lagos. Nós vamos falar agora sobre a hidrografia dos mares e dos oceanos, correto? Agora, existe diferença entre mar e oceano? Olha só, a região próxima do continente, que tem contato direto com o continente, é chamada de mar. A porção mais distante do continente, né, que seria depois dessa praia, desse primeiro contato, serão então os oceanos. E nós temos que lembrar o seguinte, ó, que 97,2% de toda a água do planeta vai estar nos oceanos e mares. Então, olha só, vamos marcar aqui o título, né, que é Hidrografia. Agora nós vamos falar então sobre mares e oceanos. E 97,2% de toda a água do planeta será, então, de mares e oceanos. Então, ela tem uma importância. Então, qual é essa importância? Para que ele é tão importante o mar? Vamos colocar aqui, ó, vamos colocar número 1 e vamos escrever assim, ó, importância dos oceanos. Qual será que é a importância dos oceanos? Bom, primeiro, se tem muita água e essa água vai receber calor, você vai ter ali uma evaporação. A evaporação dessa água, ela vai possibilitar a formação de nuvens. Então vamos colocar aqui, ó, uma das importâncias, né, muito grandes que o oceano tem é a formação de nuvens pela evaporação da água, né? Uma outra importância também, e aí já entra essa questão das nuvens e da umidade, é o equilíbrio térmico da Terra. Então ele vai manter esse equilíbrio térmico da Terra. Então vamos colocar aqui, ó, uma outra importância é o equilíbrio térmico da Terra, que gira em torno, né, hoje no mundo, em torno de 15 graus. Né, mais ou menos ali da temperatura mais quente até a temperatura mais fria. Se nós fizermos uma média, né, a Terra vai ter uma temperatura ali, né, de 15 graus. Muito bem, outra importância, olha só. Vocês sabem que no mar, no oceano, tem muitas algas. E as algas, assim como as plantas, elas, né, as plantas no continente, também fazem a fotossíntese. Então, as algas, ó, uma outra importância são as algas, que vai transformar ali o gás carbônico em oxigênio, né, com a fotossíntese. Né? Então, as algas é o grande pulmão da Terra, são as algas, né, porque você vai ter ali muita alga no mar, e essas algas realizam a fotossíntese e vai transformar, então, o gás carbônico em oxigênio, ok? Isso é uma outra importância. Além dessas importâncias aqui naturais, tem importância econômica. Então, ó, econômica. Ah, mas o que vai ter de importância econômica? Poxa vida, olha só. Você vai ter aqui o petróleo, né, ó. Petróleo. Você consegue tirar do oceano, por exemplo, o sal, né, ó, sal marinho. Ah, o que mais, professor? Você tem ali a situação do fluxo de embarcações, né, que também acontece nos oceanos, que seria ali o transporte, né, ó. Navegação, vou colocar navegação aqui, ó. Navegação, também é uma importância. Ah, o que mais? A pesca. Olha só. Então aqui nós temos, né, e outras importâncias econômicas. Então aqui nós temos pelo menos 3 importâncias naturais e uma outra importância que é econômica, que gera dinheiro, né? Beleza, então aqui a importância dos oceanos, né, seria basicamente, né, a grosso modo, essa primeira parte. Bom, aí nós vamos ter quais são, como que você consegue diferenciar os oceanos? Ah, tem o Oceano Atlântico, Pacífico e tal, como que você diferencia? Vamos marcar aqui, ó. Vou colocar 2. Como
diferenciar os oceanos. Olha, essa diferença entre os oceanos, elas vão acontecer principalmente por conta de alguns fatores. Então, o primeiro fator é a salinidade. Apesar de que os oceanos da Terra, a variação não é tão grande assim, né? Mas existe ali alguns oceanos que apresentam uma maior quantidade de sal e uma menor quantidade de sal. Então, para cada litro é mais ou menos 35 gramas, né, de sal. Então, nós vamos ter aqui, ó, uma das importâncias é a salinidade. Salinidade, ou seja, a quantidade de sal que tem no oceano. Depois, como que você consegue diferenciar? Temperatura. Então, temperatura. É só você imaginar, ó, pega o Oceano Índico, por exemplo. Ele é muito quente, ele é o mais quente do globo. Pega o Oceano Glacial Ártico, o Antártico, vai ser muito frio. Então, essa temperatura também é uma forma de você, né, diferenciar ali os oceanos. Depois, além da temperatura, nós vamos ter ali o que nós chamamos de fluxos de embarcações, né? Quantidade ali de embarcações. Vamos colocar aqui, ó, o fluxo de embarcações e a profundidade. Nós vamos ter ali uns oceanos mais rasos e um outro oceano que acaba sendo, né, mais fundo. Por exemplo, no Oceano Pacífico, na Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo do oceano, ele chega a 11 quilômetros, né, 11 mil metros. Então, aqui a profundidade também ajuda a diferenciar ali os oceanos. Quais são os oceanos da Terra? Então, olha só. Nós vamos pegar aqui, ó. Vamos imaginar que aqui seja o globo, ó, globo terrestre, né? E aí nós vamos ter aqui, ó, América, né, ó, continente americano. Depois, nós teremos aqui a Europa, ó, continente europeu, né? Aqui, a África, né, ó, continente africano, aqui, isso. Bom, aqui nós temos ali os continentes. Entre o continente americano, o continente africano e o continente europeu, nós vamos ter ali o oceano que banha as terras, né, do Brasil. Então aqui nós teremos, ó, o Oceano Atlântico. Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico é o oceano que apresenta ali um grande fluxo de embarcações, né, principalmente entre os países europeus e os Estados Unidos, né, América do Norte. Então nós vamos ter aqui, diferenciando ali, separando a América da Europa, e a África, ó, o Oceano Atlântico, ok? Depois aqui, ó, banhando a parte oriental da África, né, que nós vamos ter aqui, ó, bem aqui assim na África, eu fiz ele desse jeito, mas você vai ter aqui o chamado chifre africano, né, ó, nessa porção. Então, banhando aqui o continente africano, nós vamos ter aqui o Oceano Índico, ó. Índico. Certo? O Oceano Índico, ele banha o continente africano e o continente asiático. Olha lá, Ásia. Certo? Depois aqui, ó, banhando a parte oriental da Ásia, né, nessas regiões aqui, onde nós vamos ter o Japão, né, ó, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, Singapura, né, os tigres asiáticos. Nessa região nós vamos ter aqui, ó, o Oceano Pacífico. E que de Pacífico não tem nada, né? É um oceano ali bem agitado. Você vai ter ali o Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma região ali formada por cordilheiras meso-oceânicas, né, pela movimentação de placas. É nesse oceano que nós vamos ter o Japão ali com terremotos, né, com tsunamis em algumas regiões do continente asiático, até na Oceania. Então aqui é o Oceano Pacífico. Na parte norte, né, de todo o continente, tanto no hemisfério norte,
vai ter ali um oceano muito gelado, que será então o oceano glacial ártico. O oceano glacial ártico, né? Grande parte dele fica congelado, tal, é muito gelado, né, esse oceano. Na parte sul, lá banhando a Antártida, aqui, ó, né, o continente antártico, nós vamos ter aqui o oceano glacial antártico, ó. O Antártico, lá embaixo. Então, vai pegar toda essa porção aqui, ó, né? Oceano glacial antártico. Depois, nós teremos aqui também, como a Terra ela é esférica, né? Ele tem um formato geóide, então essa ponta aqui vai ligar-se a essa ponta aqui. Então, aqui, ó, banhando a parte ocidental da América, ali na Cordilheira dos Andes, Montanhas Rochosas e tal, nós vamos ter aqui o Oceano Pacífico, é a continuação do Pacífico. Oceano Pacífico, certo? Então, esses oceanos aqui, eles são os oceanos que banham ali os continentes, né, da Terra. Quantos oceanos? Então, nós temos, ó, 1, Atlântico, 2, Índico, 3, Pacífico, 4, Glacial Ártico e 5º, Glacial Antártico. Esses são os oceanos da Terra. Agora, qual que apresenta ali a maior profundidade? Bom, o Oceano Pacífico, ele é o mais profundo. Um que apresenta um grande fluxo de embarcação é o Atlântico. E um que é muito quente é o Oceano Índico, e gelado será então os oceanos Glacial Ártico e o Glacial Antártico, né? Vamos lá então agora, ó, separando aqui. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de mares, certo? Vou colocar aqui, ó. 3 tipos de mares. Lembrando que mar é aquela porção, né, de água salgada que vai ter ali contato com o continente, certo? Então isso é mar. Passou dessa parte, então nós teremos os oceanos, né, que não vai ter o contato com o continente. Então olha só, nós vamos ter aqui, vou colocar aqui letra A, são chamados mares abertos, ó. Mares abertos. O que são os mares abertos? Então, mares abertos são aqueles mares, né, que banham o continente e que têm ligação direta com o oceano. Então, você não vai ter ali nada impedindo a sua ligação com o oceano. Então, mares abertos, vou colocar assim, ó, eles mantêm, né, ligação direta, direta com o oceano. Ou ampla ligação com o oceano, tá? Então, mantém ligação direta, vou colocar assim, ampla ligação, fica melhor, né? Mantém ampla ligação com o oceano, certo? Então, ali, você vai pegar as praias do Brasil, né, por exemplo. Ou você pega ali aquela região do Golfo do México ali, ó, essa área bem aqui, ó. Então imagina, ó, aqui é o Golfo do México. Golfo do México. Ó, o Golfo do México é um exemplo, né, de mares abertos. As praias do Brasil são exemplos de mares abertos. Você vai ter ampla ligação com o Oceano Atlântico nesse caso, certo? Depois, mares fechados. O que são os mares fechados? Vou colocar aqui letra B, ó. Mares fechados. Se os mares abertos mantêm ampla ligação com o oceano, os mares fechados, eles não vão possuir ligação com o oceano. Então, vamos marcar aqui, ó. Não possui ligação. Não possui ligação com o oceano. É um grande lago salgado, né? Você vai ter ali os rios, ó, né, abastecendo esse lago. Então aqui você vai ter o rio, aqui você vai ter o lago e aqui você vai ter então toda essa parte continental, né?
Então aqui vamos imaginar que aqui é um rio que abastece o lago, o mar, né? Ah, professor, dá um exemplo de mares fechados. Então, mar de Aral, Mar Morto, né? Mar Cáspio. Esses mares são mares fechados. Vamos colocar ali tipo Mar Morto. Então, o Rio Jordão ele vem serpenteando tal e deságua no Mar Morto. Vai abastecer essa área aqui, ó. Esse mar que está dentro do continente, ó, e não tem ligação com o oceano, esse mar ele é chamado de mar fechado, ó. Mares fechados. Mares que não têm ligação nenhuma com o oceano, certo? Agora, tem um detalhe, ó. Existem alguns mares, na Ásia, principalmente, então, o Mar Cáspio, né, o Mar de Aral, o Mar Morto, que eles começam a perder água. Eles começam a ficar menor. Por quê? Porque existem alguns desses lagos, desses mares, em que o rio que abastece está passando por um projeto de irrigação. E aí você começa a tirar a água do rio e chega uma hora em que essa água não chega aqui no mar para abastecer o mar. E aí acaba secando o mar, perdendo água. Por isso que o Mar Morto ele acaba sendo tão salgado, que a água evapora, recebe menos água, mas o sal permanece, né? E aí, para cada ali 100 ml, 35 gramas de sal, por exemplo. Então imagina, é realmente muito salgado. A densidade, né, da água é muito grande. Então aqui mares fechados. Ah, e outro tipo de mar, professor? São chamados de mares interiores. Vou colocar aqui, ó. Mares interiores. O que são esses mares interiores? Então é o seguinte, ó. São mares que possuem ligação com o oceano por meio de estreitos. Né? É o canal ali. Por meio de estreitos. Então, como que isso acontece? Ó, vou dar um exemplo, tá? Você vai ter ali, imagina a seguinte situação. Você tem aqui o continente europeu, ó. Aqui a Europa, certo? E bem aqui embaixo, ó, você vai ter aqui assim o continente africano, ó. Né? E aqui segue a Ásia, tal, normal. Mas aqui a Europa, ó. Europa. E aqui a África. Né? Aqui você vai ter um mar aqui. Esse mar aqui, ó, ele é o mar Mediterrâneo. Mediterrâneo. Ó. Esse mar Mediterrâneo, ele acaba sendo um mar interior. Por quê? Porque ele vai ter ligação com o oceano. Que oceano que é esse? Com o Oceano Atlântico, ó. Atlântico. Por meio de um estreito. Qual que é o estreito? É aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Bem aqui, ó. Aqui é o estreito. Então a água vai sair daqui e vai vir para cá, ó. Por meio de estreito. Qual é o nome desse estreito? Estreito de Gibraltar. Então aqui, ó. Estreito de Gibraltar. Estreito de Gibraltar. Então, esse tipo de mar, ele mantém, né, ligação com o oceano por meio de estreitos. São chamados de mares, mar interior, certo? Muito bem. Nós vamos entender agora quais são ali as formas de relevo do oceano ou dos mares, ok? É o último assuntinho que nós vamos tratar, né, nessa parte ali de mares nessa aula. Então vamos marcar bem aqui assim, ó. O relevo oceânico. Então eu pedi para vocês, vou pegar um pouquinho para cá, ó. Vou marcar assim, ó. O relevo oceânico. Como que é o relevo oceânico? Então vamos entender. Vamos supor que aqui seja o continente. Ó. Aqui é o continente, certo? E aí, você continua aqui, ó.
fazer assim. Depois, nós vamos fazer assim, ó. Depois aqui, né? Fazer um pouquinho menor, né? Aqui assim. Assim. Aqui. Depois aqui, ó. E a gente vai por partes, tá? Ó. Aqui assim. Nossa, professor, que desenho grande. Pois é, vamos por partes. Vamos começar aqui, ó. Tá? Nesse canto aqui, ó. Vamos supor que aqui seja água, ó. Você vai ter água aqui, ó. Ó. Certo? Aqui. Vou fazer melhor esse desenho aqui. Ó. Então aqui vai ser, né, uma região ali oceânica. Se você chegar nessa região até nessa parte aqui, ó, daqui até aqui, se tiver aqui 200 metros de profundidade, ó, aqui, ó, 200 metros. Ó. O que vai acontecer? Nessa área aqui, nós vamos chamar essa porção até 200 metros, vou colocar aqui assim, ó, de plataforma continental. Então aqui nós temos a plataforma continental. A maior parte das atividades econômicas, né, que ocorrem nos oceanos é a região da plataforma continental. Então aqui, por exemplo, chega até quanto? 200 metros de profundidade. Passou esses 200 metros de profundidade aqui, ó, nós teremos uma outra área que ele vai chegar aproximadamente, aqui assim, ó, até 4.000 metros, tá? Então aqui, ó, 4.000 metros. Essa porção aqui, chegando a no máximo 4.000 metros, ela é chamada então de talude. Ó, talude. Então, essa área, né, até 200 metros de profundidade, plataforma continental. Esse outro pedaço aqui, talude, até 4.000 metros. Depois você vai ter ali uma planície, chamada planície abissal, essa área aqui, ó, né, toda essa porção será chamada então de, né, planície abissal, lógico que é maior, né? Vou colocar aqui, ó, planície abissal, né, ó. E aqui, ó, nós vamos ter então o ponto mais profundo do oceano, ó. Aqui nós teremos a fossa, que é o ponto mais profundo, que pode, inclusive, chegar até 11 quilômetros de profundidade, 11.000 metros, ó, de profundidade, 11 quilômetros, né? Depois nós vamos ter ali algumas outras formações, por exemplo, ó, em que no passado aconteceu uma erupção vulcânica e aí vai formar a ilha, ó. Então aqui nós teremos as ilhas. Se nós continuarmos aqui, ó, sei que você não vai conseguir ver todo o desenho, mas se nós continuarmos um pouquinho aqui, ó, nós vamos ter ali algumas cordilheiras dentro do oceano, ó. Então aqui vai passar água, vai formar a ilha. Essas cordilheiras dentro do oceano são as dorsais, ó. São as dorsais oceânicas. São cordilheiras que são formadas ali por fenômenos vulcânicos, o rift aqui no meio, né? Que são as dorsais meso-oceânicas, né? Você encontra isso aí no meio do Oceano Atlântico, no meio do Oceano Pacífico, né? Então, relevo oceânico até 200 metros de profundidade, plataforma continental 4.000 metros, nós teremos ali o talude. 11.000 metros, teremos as fossas. A fossa mais profunda é chamada de Fossa das Marianas, ó. Fossa das Marianas, que pode chegar aproximadamente até 11 quilômetros, 11.000 metros de profundidade. Ok? Esse é o relevo oceânico. Aquele abraço, até a próxima aula.